Partiu para o exílio em 1965. Voltou ao Brasil na anistia em 1979. O senhor considera que o ex-governador era um fugitivo ou um perseguido pelo regime militar? Eu acho que primeiro que ele podia, ele merecia as punições que recebeu pelas atitudes que ele tomou. Não no regime democrático. Não, mas a gente também se antecipa aos que querem fazer. O que é que ele queria fazer do Brasil? Essa que é nós, depois, olha aqui, depois nós temos um grande orgulho do nosso faro, porque depois, olha, o que aconteceu na Rússia, o que aconteceu em todos os países de origem comunista, aquela mortandade. Vocês nos acusam da esquerda, viu? Eu não sou representante os da esquerda. Tem um livezinho, não tem, cadê? Tem um livezinho, né? É jeito dele. Você se esquece. Quantos milhões matou o Stalin? Quantos milhões matou o Khmer Vermelho? Quantos mil matou o Fidel Castro aí nessa ilha dele? 17 mil. Olha aqui, e outra coisa, que geralmente o exilado é um homem que sofre restrições e não sei o quê. Os homens que foram para o Chile, bem, eu queria tirar o curso que eles tiraram lá, viu? São Fernando Henrique era professor universitário, com a vida muito bem organizada, viu? Vivia com maior naturalidade, sem nenhuma restrição financeira, por exemplo, o ex-presidente Fernando Henrique, só para dar um exemplo. Então, eu digo assim, exilado é uma coisa, quem vai voluntariamente, que eu gosto de chamar de fugitivo, é outro. Não faça convite. Essa tua convicção de exilado precisa acabar com isso, porque para nós... Não é convicção minha, é um fato histórico. Pois é, não é um fato histórico, não, senhor. O fato histórico é que tivesse uma lei fazendo o exílio. Este fato histórico foi forçado pela mídia para bater no mesmo tambor. Bam, 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 bam. Não, mas se não eram exilados, por que o gogoverno militar promulgou uma lei da anistia permitindo que eles voltassem? Se não existiam exilados, para que uma lei da anistia? Acontece o seguinte, porque eles estavam assustados e nós dissemos para eles, pode ver que não tem perigo nenhum. Ainda tem isso, né? Mais do que fugitivos, eram assustados ainda, né? Eu sempre pergunto uma coisa, alguma coisa tinham feito para ir embora? O senhor chamou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso de fugitivo, entre outros exilados. Ele não, todos eles, inclusive ele. Todo mundo que foi embora sem ser expulso do Brasil, eu considero fugitivo. Sem exceção. É a minha opinião. Fugitivos. O presidente Fernando Cardoso, todos para mim são fugitivos. Porque se eles tinham uma ideia, e essa ideia está sendo confortada, e fizeram alguma coisa que merecesse, enfrentasse a justiça, seriam respeitados. Mas no regime de exceção, a justiça não é confiável. Porque o que acontece é o seguinte, esse problema de tortura é muitíssimo aumentada. O senhor foi chefe do temido DOI-CODE do Primeiro Exército durante 2 anos e 10 meses. O senhor sabia da existência de tortura a presos políticos? Na minha área, nunca houve tortura a preso político. Nunca houve tortura e desafio alguém que venha dizer que foi torturado durante esse período. Está feito o desafio de novo. Foi de 74 a 77. Então, essa história de tortura, você vai me perguntar se existiu. Bom, eu costumo dizer, a miserável condição humana leva a isso. Com medo da falar da tortura, eles eram grandes delatores, não? Muito, grandes delatores. Que um do Comitê Central delatou toda a turma, para o meu esquema de segurança no Rio de Janeiro. O senhor está dizendo, é uma acusação grave, que pagou a um integrante do Comitê Central do Partido Comunista para delatar seus companheiros. Quem pagou, o senhor? Não, a organização. O senhor tem ideia de quanto foi? Nunca me contactei com nenhum subversivo. Pessoalmente, nunca. Isso não era minha missão. Minha missão é dirigir o órgão que faz isso. E quem foi a ideia de pagar? O senhor está falando foi minha, porque fui militar na Colômbia e aprendi que lá eles compravam todos os subversivos com dinheiro. E eu, quando propus isso ao DOI-CODE, ele dizia, não, mas general, não é isso, não é isso. Ele, então, foi preso e ele mostrou o dia que ia ser a reunião, aquela de São Paulo, que eu sabe muito bem,
da casa da Lapa, foi ele que deu o dia e a hora e tudo, por 150 mil, entregue para a filha dele em Porto Alegre. Houve outros casos em que o DOI-CODE pagou a prisioneiros em troca de informação? Você está falando um DOI-CODE, o meu do Rio de Janeiro. O único caso foi esse, então? Não. No seu caso. No seu... O senhor faz uma acusação que é de extrema gravidade. Um integrante do Comitê Central do Partido Comunista teria recebido dinheiro para dar informações ao Exército. Ele deu por 150 mil, mandei entregar. Quando eu digo a gente fala funcionalmente. Como eu já te disse, eu nunca falei com subversivo. O dinheiro que foi entregue a esse integrante do Comitê Central do Partido Comunista em troca de informações, segundo o senhor diz... Ela se formou. Saía como do primeiro exército? Ué, nós tínhamos... Qual era o... Existia uma caixinha? Caixinha, nada. Um serviço de informações tem verba oficial para cumprir a missão. Mas as informações que ele passou, segundo o senhor diz, em troca de dinheiro, resultaram em mortes. Resultaram? Claro, resultado. Por quê? Porque ninguém se entregou quando nós chegamos lá. Nós não. Aí foi entregue a São Paulo, porque nós temos áreas delimitadas de operação. Foi entregue a São Paulo. Agentes invadiram a casa onde estava reunido o Comitê Central do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, no bairro da Lapa, em São Paulo, no dia 16 de dezembro de 1976. 3 dirigentes do partido foram mortos na operação. São Paulo chegou lá e deu ordem de prisão. Já recebeu bala de lá. Foi recebida a bala. E morte, quem começa a guerra não pode lamentar a morte. É duro de ouvir? É duro de ouvir? Quem começa a guerra não pode lamentar a morte. Nós não começamos guerra nenhuma. Até o momento da bomba de Guararapes não tinha corrido sangue no Brasil. A bomba de Guararapes foi o primeiro sangue no Brasil. Realmente é confirmado que a bomba foi feita pelo pessoal da AP. Uma bomba explodiu no saguão do aeroporto dos Guararapes, no Recife, no dia 25 de julho de 1966. Um almirante e um jornalista morreram na hora. O atentado foi cometido por 2 militantes da AP, a Ação Popular.